Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar o cadastro de perfis de usuários e o cadastro de usuários. Vou acessar o sistema e para isso, para criar novos usuários, eu tenho que necessariamente acessar como administrador, tá? Somente o administrador pode criar novos usuários. Acessar e para cadastrar perfis de usuários e usuários, eu vou no menu principal cadastro, já está selecionado, depois eu vou em mais e aqui eles ficam localizados, ó, usuários e perfis de usuários. A gente preferiu fazer tudo num vídeo, porque os perfis de usuários estão vinculados a cadastro de usuários, tá? Então fica mais simples para fazer a demonstração e para vocês compreenderem. Bom, por que no sistema tem perfis de usuários? Pelo seguinte, imagine que na sua empresa tenha lá 5 vendedores, né? E esses vendedores acessam o sistema diariamente na sua loja para estar fazendo o lançamento das vendas, tá? Então, se você não tivesse perfil, você teria que entrar usuário por usuário e definir o que eles podem ou não fazer. Sendo que todos esses 5 vendedores da loja, eles têm o mesmo perfil, a mesma característica de acesso, tá? Com o perfil de usuário no sistema aqui, você vai no perfil de usuário, cria um perfil chamado vendedor, define o que esse perfil pode ou não fazer e depois atribui esse perfil para cada um dos usuários. Eu não preciso sair em cada um dos usuários definindo o que pode ou não fazer. Eu só vinculo esses usuários a determinado perfil. Isso é muito útil e prático e evita retrabalho também nas alterações. Então, daqui um mês eu decido que os vendedores, além de poderem lançar vendas, eles também vão poder cadastrar clientes. Eu vou no perfil de vendedores e falo que defino lá que agora eles podem também cadastrar clientes. Eu não preciso entrar usuário a usuário informando que agora eles têm acesso ao cadastro de clientes, tá? Ou seja, é um lugar que eu centralizo características de usuários para depois atribuir para cada um desses usuários que tem o mesmo perfil de acesso, tá bom? Então venho aqui em perfil de usuários, o sistema abre a tela listando os perfis que já estão cadastrados, não tem nenhum cadastrado ainda, então eu vou criar um novo. Aqui no lado esquerdo, em ações, clique em adicionar. A primeira informação que eu coloco aqui é o nome, o código eu não preciso mexer, o sistema já atribuiu para mim. Então eu vou colocar o nome, é importante colocar o nome de fácil identificação, né, para bater o olho e saber que perfil que é esse. No meu caso aqui é vendedores. Aqui embaixo tem a aba permissões, que é a primeira aba que eu vou demonstrar, tá? Aqui mais embaixo tem as funcionalidades. Aqui são listadas todas as funcionalidades do programa, tá? Do sistema. E para cada uma das funcionalidades eu tenho as opções, que são consultar, inserir, alterar, excluir e aqui no final eu tenho mais opções, tá? Eu vou procurar a funcionalidade que eu quero, que é vendas, tá? Movimentação de vendas de produto, tá? É essa funcionalidade aqui que eu quero atribuir a esse perfil, tá? Para cada opção, que é consultar, inserir, alterar, excluir, eu posso indicar um tipo de permissão. Nesse caso, ó, já veio tudo negado, ou seja, sem permissão de acesso. Mas, no caso da movimentação de venda de produto, eu quero que esse perfil vendedores possa consultar. Então eu quero permitir, então vou mudar aqui para o ícone verde. Por que existe aqui dois ícones verdes? Vou falar um pouquinho de cada um desses dois. O ícone verde que tem duas cabecinhas indica o seguinte, aqui em cima está descrito, ó, possui permissão às informações criadas por quaisquer usuários. E o ícone verdinho de uma cabeça só indica que possui permissão somente às informações criadas por este usuário. Isso é importante, né? Se você quer que o usuário, acessando o sistema, só visualize as vendas que ele mesmo lançou, você ia optar pelo ícone de uma cabecinha só. Agora, se você quer que ele consulte qualquer tipo de venda, independentemente de quem tenha criado ela, você vai escolher esse ícone de duas cabeças, tá? Que é o que eu vou escolher aqui no caso. Então ele pode consultar, ele pode inserir, alterar, ele não pode, tá? Excluir, ele não pode. No meu caso aqui. Agora o caso de vocês aí, vocês que vão estar estabelecendo a política da empresa e definindo.
Se eu clicar no mais opções, ó, ele vai listar, tá? No caso de venda, ele tem algumas opções a mais. Por exemplo, aqui ele está listando dois tipos de venda, porque por padrão no programa vem dois tipos de venda. A venda normal, direta para o varejo ou para o atacado, e a venda que é um acerto de consignação, tá? Vai ter vídeo explicando, falando mais sobre isso, tá? Então não vou ficar aqui detalhando muito isso. Mas aqui dentro da operação venda, eu posso falar o seguinte: cliente indicador é editável? Sim ou não? Comissão de cliente é editável? Sim ou não? Comissão do cliente indicador editável? Sim ou não? Isso aqui é importante, tá? Por exemplo, vamos imaginar que o seu vendedor está fazendo uma venda. E dentro da venda ele pode atribuir um desconto, ele pode atribuir uma comissão para o vendedor. Só que você não quer que ele mexa nisso. Você quer que quando ele abrir uma nova venda, o sistema vai puxar lá o desconto automaticamente de cada um dos produtos, o sistema vai puxar a comissão automaticamente do vendedor que ele informou, tá? E você não quer que ele altere isso, ou seja, você não quer que ele edite isso. Então você pode chegar aqui no desconto e deixar sem informar mesmo, deixar não. Se você chegar aqui no desconto e falar que o desconto é editável, esse usuário que está dentro desse perfil vendedor vai poder alterar o desconto da venda. E às vezes você não quer isso, tá? Você não quer dar essa permissão para ele, né? Pode ser perigoso você permitir que ele faça isso, tá? Então isso é importante. O programa, você vai ver, ó, que quando eu cliquei aqui veio tudo desmarcado por padrão, tá? Porque esse seria o normal. Mas se você chegar aqui e falar, não, eu quero que ele mexa no desconto, eu quero que ele mexa também, por exemplo, na comissão do vendedor, tá? Você pode atribuir, tá? Eu vou deixar desmarcado, porque é o mais comum, tá bom? Então, esse perfil que eu estou criando, eu estou falando que na funcionalidade de movimentação de venda, ele pode consultar e pode inserir. Não pode alterar e não pode excluir, tá? Eu poderia chegar aqui e procurar outras funcionalidades. Cadastro de clientes. Poderia chegar aqui e falar, ele pode consultar, pode criar, tá? Mas nesse caso aqui eu quero deixar propositalmente sem permissão mesmo, tá? O que eu quero mostrar é que você que manda aqui dentro. É você que vai procurar as funcionalidades e definir, né, o que esse perfil pode ou não estar fazendo, tá? É o seguinte, perceba que quando eu abri essa tela veio tudo negado, veio tudo sem permissão. E é legal que seja assim, porque eu vou liberando somente aquilo que eu quero, né? Se viesse tudo marcado sim, eu ia ter que sair, eu ia ter mais trabalho, porque normalmente quando você está criando um usuário com acesso limitado, você dá poucas permissões para ele. Se você tiver um usuário que não é administrador, né, que não acessa como administrador, mas tem acesso a todas as funcionalidades, aí você poderia usar esse atalho aqui em cima, ó, aplicar em todos a permissão, né, para acessar informações criadas por quaisquer usuários. Ou também esse de baixo aqui, que permitir para todas as funcionalidades o acesso às informações criadas somente pelo próprio usuário que está conectado. Tá bom? Tá? Então tem esses atalhos aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai negar para todo mundo. Então aquela informação que eu tinha preenchido, ó, ficou negada de novo. Mas eu quero liberar, tá? Beleza? Bom, aqui depois da abinha permissões, a gente tem a aba usuários. O que é isso aqui? Se eu tivesse usuários criados no programa já, eu poderia indicar quais usuários que estão nesse perfil, tá? Mas o mais comum é primeiro eu criar o perfil e depois atribuir, criar o usuário e atribuir para esse usuário o perfil, que eu vou estar mostrando já já. Mas se você já tivesse criado os usuários e quisesse atribuir o usuário a esse perfil, também dá. Tá? E aqui a descrição, é onde você descreve o que é esse perfil. Não é obrigatório, mas eu vou preencher aqui, tá? Estarão neste perfil todos os vendedores, tá? Bom, então, esse perfil, o que pode fazer? Na funcionalidade venda, pode constar em inserir. O resto ele não pode fazer nada. Vou salvar. E está aqui criado o perfil
chamado vendedores, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um usuário que vai estar vinculado a esse perfil que eu acabei de criar. Lembrando que se eu precisar alterar o perfil, se eu precisar excluir, eu posso vir aqui ao lado. Então, eu posso clicar em alterar e fazer a modificação que eu quiser. Tá? Sempre que for necessário mudar um perfil, você pode acessar a tela de cadastro de perfil e fazer a alteração que for necessária. Tá? Então, eu vou lá em mais, cadastro de usuários. O programa abre aqui para mim listando que já tem o usuário cadastrado, que é o usuário administrador. Né? Ele já vem cadastrado no sistema e ele é fixo, eu não consigo excluir ele, ele é fixo. Vou criar um novo usuário, para isso eu clico aqui em adicionar. Tá? Vou colocar os dados gerais de usuário, que é o nome, CPF, endereço. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte, porque tem um vídeo que é cadastro de pessoas que detalha cada um desses campos. Tá? Então aqui eu vou colocar só o nome. Esse usuário que eu estou cadastrando, ele é um vendedor dentro da empresa, ele lança vendas. Então eu vou pôr o nome aqui, vendedor, exemplo 1. Vou seguir o padrão aqui que eu estou chamando todo mundo de exemplo. Tá? Vendedor, exemplo 1. Não vou entrar em detalhes dessas outras informações, você poderia colocar foto, porque já tem vídeo para isso, tá? E aqui eu vou na abinha, ó, dados do usuário, essa aba que é importante aqui para eu estar demonstrando. Eu clico aqui. O que eu tenho que informar aqui? O login. O que é o login? É o nome de acesso. Quando eu acessei agora nesse vídeo aqui o sistema, eu informei o nome administrador, tá? Então eu vou colocar qual é o nome que esse usuário aqui vai usar para acessar o sistema. Vou falar que ele vai usar um nome vendedor 1, tá? E-mail eu não vou informar nesse vídeo aqui que eu estou nessa demonstração aqui, porque vai ter um vídeo específico nesse canal falando mais sobre esse campo, que é usado quando eu preciso permitir acesso a outros aplicativos, por exemplo, o aplicativo Consig, tá? Mas vai ter vídeo específico para isso. Então, e-mail eu não preciso informar agora. E a senha, eu vou atribuir uma senha aqui. Vou repetir a senha aqui embaixo, tá? Importante. Eu preciso informar a senha e repetir ela igualzinha aqui embaixo. Para que isso? Para evitar erro de digitação, né? Então, às vezes você informou errado e repetindo aqui evita, você pode corrigir, tá? Aqui embaixo tem a unidade de estoque padrão, tá? O que isso indica? Indica o seguinte: quando esse usuário, que é chamado de vendedor 1, estiver lançando uma venda, ele criar lá, adicionar nova venda, o sistema já vai preencher o campo unidade de estoque com a unidade de estoque que tiver marcada aqui. Tá? Se não tiver marcada a unidade de estoque aqui, o sistema pega a unidade de estoque padrão lá do cadastro de unidade de estoque. Se você não viu o vídeo ainda sobre unidade de estoque, não precisa se preocupar, tá? Tem um vídeo nesse canal falando só sobre unidade de estoque, tá? Beleza? Então eu posso chegar aqui, nesse caso eu só tenho uma unidade de estoque, que é a geral, poder informar ela. Mas eu vou deixar sem informar. Mas isso é para quê? Para quando o usuário estiver cadastrando, por exemplo, uma venda, evitar digitação. Se eu definir que a unidade de estoque padrão desse usuário é geral, quando esse usuário acessar o sistema, clicar lá, por exemplo, em adicionar venda ou adicionar qualquer outro tipo de movimentação, o sistema já vai atribuir essa unidade de estoque. Vendedor padrão, mesmo esquema, tá? Quando ele adicionar uma nova venda, o sistema já carrega o vendedor que tiver definido aqui, tá? Normalmente o vendedor vai ser o próprio usuário, porque se esse usuário aqui é um vendedor, eu vou definir ele no sistema como, além de ser um usuário, ele é um vendedor também, tá? Beleza? Eu vou deixar tudo sem informar isso aqui, depois eu posso voltar e explicar. Tabela de preço padrão, mesmo esquema. Eu definindo aqui uma determinada tabela de preço, vai ter um vídeo nesse canal falando só sobre tabela de preço, tá? Então, se eu defino aqui uma determinada tabela, quando esse usuário for lançar uma venda, o sistema já atribui lá na venda a tabela. Ele não precisa ficar digitando e mudando a tabela de preço lá na hora da venda. Isso economiza tempo, né? Tá? O webcam, eu indico aqui o seguinte: esse usuário vai usar a webcam que está definida lá em configurações gerais.
Tem um vídeo sobre configurações que vai estar falando dessa questão de definir qual webcam que está sendo usada. Ou eu posso especificar uma webcam, né, para esse usuário. Então, se eu deixo aqui marcado, ele vai pegar a webcam que está definida lá em configurações. Se eu venho aqui e especifico, eu posso falar assim, olha, esse usuário aqui, ele vai usar o webcam 3. Isso aqui é o seguinte, lá no vídeo de configurações vai estar falado, mas eu vou falar rapidinho. Cada webcam que você conecta no computador vai ganhando um número. Webcam 1, 2, 3, 4, tá? Se esse usuário vai usar o webcam 3, então você põe aqui 3, tá? Porque pode ter um usuário lá em outro computador que ele usa a webcam 1. Mas no computador que esse usuário que eu estou cadastrando usa, a webcam que ele quer é a webcam 2. Tá bom? Beleza? Eu vou deixar aqui para pegar das configurações, tá bom? Vai ter um vídeo nesse canal também que a gente vai falar mais sobre essa questão de webcam, tá? Mas basicamente é isso. Aqui no lado direito eu tenho uma parte importante, aplicativos. Eu estou cadastrando um usuário, eu tenho que informar qual ou quais aplicativos que esse usuário tem acesso. Nesse caso aqui ele tem acesso somente ao aplicativo eFitness, que é o sistema eFitness, tá? E que perfil? Tá vendo onde vem o perfil, ó? Aqui eu informo que o perfil que ele acessa é vendedores. Então, eu criei o perfil. Nesse perfil eu informei o que pode ou não ser feito, tá? E aqui eu vinculo o perfil ao usuário. Bom, feito isso, clico em salvar. Então, a gente tem o usuário administrador que é fixo e agora a gente tem o usuário que é chamado aqui de vendedor exemplo 1, tá bom? Eu vou cadastrar outro usuário para ficar mais claro aí, tá? Então, vou clicar aqui no adicionar e vai ser bem rapidinho. Então, esse daqui vai ser o vendedor exemplo 2, tá? Dados do usuário, vai chamar de o nome de acesso, que é o login, vendedor 2. Vou definir uma senha, tá? E vou falar que ele também está no perfil vendedores, tá? Tá vendo que legal? Eu criei o perfil vendedores somente uma vez. Eu só tive o trabalho uma vez de definir o que ele pode ou não fazer. E agora eu atribuo esse perfil a vários usuários que são vendedores na empresa. Isso evita de eu ficar em cada um dos usuários repetindo a mesma coisa, tá bom? Vou salvar. Imagina aquele monte de funcionalidade e eu informando aquilo tudo para cada um dos usuários. Como o perfil está criado, eu só vinculo a este usuário. Vou salvar. Então agora a gente tem o usuário que é chamado, que tem o nome vendedor exemplo 1, vendedor exemplo 2. Claro que no seu caso vai ser Maria, José, João, vai estar tudo bonitinho aí, tá? Bom, feito isso, eu quero mostrar como que como se eu estivesse acessando. Vamos imaginar que eu sou o vendedor exemplo 1 e vou estar acessando o sistema, tá? Então vou fechar aqui o sistema. Vou dar 2 cliques aqui para abrir novamente. E vou colocar vendedor 1, a senha. E vou acessar. Olha como ele abriu o programa para mim. Ele só abriu mostrando venda de produto. Só o menu movimentações e só venda de produto. Tá vendo? Ou seja, todo aqueles menus, todas aquelas outras funcionalidades, ele não me mostra. Por quê? Porque eu nem tenho acesso àquilo, tá? Então fica muito mais resumido e fica também muito mais direto. Eu só vejo aquilo que eu preciso, tá? Então eu clico em venda de produto. Ele abre para mim, eu posso adicionar venda, tá vendo? Ele deixa eu adicionar. Mas se tivesse alguma venda que eu tentasse alterar ou tentasse excluir, o sistema me avisaria. Claro que aqui eu não tenho, né? Eu não tenho nenhuma venda lançada, tá? Então eu não consigo demonstrar que eu não posso alterar e excluir. Mas é assim que funciona. Eu posso adicionar, porque eu tenho permissão. Eu posso consultar, tanto é que eu abri a tela, tá vendo? Essa é a permissão de consultar, indica que eu posso abrir a tela. Eu posso adicionar, mas eu não posso alterar nem excluir. Tá bom? Se eu tentasse alterar ou excluir, o programa vai avisar. Ele não deixa invisível, tá? Ele deixa mostrando aqui, mas quando clicar ele vai avisar, olha, você não tem permissão para alterar, você não tem permissão para excluir.
tá bom? Bom, eu queria mostrar o seguinte. Ao invés de eu fechar o sistema e abrir de novo e informar o usuário e senha, eu posso usar esse atalho aqui em cima. Ó. Tá vendo? Trocar usuário. Posso clicar aqui e agora informar vendedor 2. Tá? E acessar. Ou trocar aqui administrador. Tá? Beleza? É um atalho. Tá? Para ao invés de fechar e clicar no ícone e abrir de novo, eu uso esse atalho aqui que é trocar o usuário. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no perfil vendedores que a gente criou e vou indicar que ele também pode cadastrar clientes. Então vamos lá, cadastro, mais perfis de usuários, tá? Venho aqui, seleciono o perfil vendedores, alterar, né? Porque eu estou alterando o perfil. Procura a funcionalidade cadastro de clientes, que é a funcionalidade que eu quero alterar. Clico aqui em cima dela, já encontrei ela, cadastro de clientes. Na opção consultar eu vou permitir e na opção inserir eu vou permitir. Vou salvar. Então a partir de agora esse perfil também pode estar adicionando cadastro de clientes. Vou acessar o programa com um daqueles usuários que estão no perfil vendedores. E já apareceu para mim aqui, além da venda de produto que eu posso lançar, eu também posso cadastrar clientes, ó. Tá vendo? Cadastro clientes, tá? Clico aqui e ele já abre a tela de cadastro de cliente. Tem aqui nesse canal um vídeo falando só sobre cadastro de cliente, tá? Antes de finalizar esse vídeo, eu quero falar de um ponto importante. Vamos imaginar que na sua empresa você já tem uma pessoa cadastrada no sistema como vendedor. Mas a partir de agora, ela também vai acessar o sistema, ela vai ser um usuário para poder acessar o sistema e lançar a venda, por exemplo. E eu vou mostrar como fazer isso. Você vai chegar aqui no cadastros, pessoas, vai procurar essa pessoa que é um vendedor, no meu caso aqui é o vendedor exemplo, verifica aqui ó, que ela é um vendedor, mas não é um usuário ainda. E eu quero falar para o programa que além de um vendedor, ela também é um usuário. Seleciono ela, clico em alterar, tá? Venho aqui, ó, ela não está marcada como usuário, marco que ela é um usuário também. A aba das do usuário será habilitada, clico aqui nela, informo o nome de acesso, atribuo uma senha, informo qual sistema, qual aplicativo que ela vai poder acessar, no caso somente o eFittings, e indico em qual perfil que ela está. Salvo, e agora eu poderia estar acessando também o sistema com esse vendedor exemplo, tá? Bom, basicamente cadastro de perfis de usuários e cadastro de usuários é esse que eu demonstrei nesse vídeo. Se esse vídeo foi interessante para você, por favor, curta, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Obrigado e até o próximo.